A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus, meus irmãos, derrame assim chuva de bênção sobre as vossas vidas e sobre os vossos lares. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no capítulo 23 de Mateus e do versículo 29 até o 33 para nossa meditação. Amém? Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificai os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Meus irmãos amados, Jesus Cristo aqui ele pega pesado pro lado dos fariseus, pro lado, meus irmãos, dos fariseus, daqueles escribas ali que não queria aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, hoje é 2 de novembro, né? Hoje é 2 de novembro de 2021, né? Então, meus irmãos, hoje é uma data assim, onde todo mundo eles vão para o cemitério para ali chorar os seus mortos, né? Vão ali, meus irmãos, com água, com flores, para edificar o sepulcro dos seus entes queridos. Mas, meus irmãos, Jesus aqui, ele combate duramente essas coisas. E aqui nós passamos a entender que essas práticas é desde do tempo de Jesus Cristo, quando Jesus começou a anunciar o Evangelho na terra. Aqui a gente vê claramente que essas práticas já eram desde o tempo de Jesus. Mas Jesus aqui repreende, meus irmãos, eles duramente. Porque, meus irmãos, eles iam até o sepulcro e edificava, fazia as mesmas coisas que o povo dos nossos dias estão fazendo. Jesus Cristo aqui repreende eles duramente. Porque, meus irmãos, se alguém tem que fazer alguma coisa por alguém, tem que fazer enquanto a pessoa está viva. Depois que morre, meus irmãos, a Deus pertence. A Deus pertence. As pessoas vão até o sepulcro, levam água, levam as flores, e ali chora desesperadamente, e enquanto aquela pessoa não está ali, né? Ali não só tem mesmo os ossos. Ali não está mais o corpo da pessoa, não está nada da pessoa ali, somente os ossos, né? E aí Jesus repreendeu essa prática duramente, combateu essa prática duramente, e eles se justificando que se eles fossem do tempo lá dos pais deles, que eles não iam fazer mais isso. E Jesus disse: quando vocês vão até lá fazer essas práticas, vocês estão concordando com aqueles que mataram os profetas. Vocês estão na mesma obra deles.
Vocês estão praticando as mesmas obras porque vocês estão indo até o sepulcro. Glória a Deus. Fazer esse tipo de coisas e que o povo continua fazendo. Então, Jesus disse que eles fariam a mesma coisa que os pais fizeram no passado. Eles se justificaram que não faziam. Mas Jesus disse: enquanto vocês vão lá no sepulcro fazer essas coisas, vocês então estão demonstrando que vocês fariam as mesmas coisas que os vossos pais fizeram. Meus irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer enquanto a pessoa está viva. Meus irmãos, eu lembro que o meu primo, ele morreu aí, me parece, com 33 anos de idade. Meus irmãos, aquela alma estava desviada dos caminhos do Senhor. E eu ali falando do Evangelho para ele reconciliou com o Senhor. O Senhor, meus irmãos, encheu ele da sua glória. Graças a Deus. Meus irmãos, a doença dele era uma doença muito feia, aquela diabetes, onde você come e não mata a fome. Ele acabava de comer na casa do pai, aí comia na casa de mais 2 ou 3 tias dele, né? Que não matava a fome. Mas no dia que ele reconciliou com Jesus, e Deus colocou a mão sobre aquele problema, e ele agora comia normalmente. Tomava café bem cedo, almoçava e jantava à noite. Mas, meus irmãos, a família vendo todo este milagre, ninguém se converteu ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, agora quando chega esse tempo, eles vão lá para poder chorar no pé do sepulcro, leva água, leva flores, e Deus condena essa prática. Porque, meus irmãos, eu contemplei o quanto aquele meu primo ele sofreu no meio da família, porque ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, reconciliou. Eu vi o quanto ele sofreu no meio da família, o quanto ele sofreu. Completamente desprezado pela família, ninguém queria nada com ele, ninguém fazia nada por ele. E eu fiquei ali, meus irmãos, do lado dele, cuidando da vida espiritual dele, e até que ele veio a falecer. Mas enquanto ele estava vivo, ninguém fez nada por ele. Ele sofreu demais. Foi um sofrimento terrível, o sofrimento dele. Aí ninguém fez nada, né? Aí depois que morre, que está lá no sepulcro, aí vai alguém da família lá para levar flores, para levar água e chorar no pé do sepulcro. Isso realmente é uma hipocrisia muito grande, assim como Jesus, ele deixou aqui escrito. Ele deixou aqui escrito que isso é uma hipocrisia muito grande. Mas, meus irmãos, o diabo ele é sujo, é ele que engana essas pessoas desta maneira. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse pessoal é um pessoal sem pastor, né? Sem pastor. Anda sem guia, né? Na morte de Lázaro, por que Jesus chorou? Se Jesus sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro, por que Jesus chorou? Porque ali, meus irmãos, tinha muitos judeus ali ao redor, muitos judeus, e Jesus, ele olhando para aqueles judeus, Jesus sentiu dó deles, Jesus sentiu, meus irmãos, dó daqueles judeus, porque viu que era ali ovelhas desgarradas, sem pastor, sem ter ensinamento nenhum para a salvação. Eles não queriam aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Acreditaram que Jesus foi um grande profeta, mas não acreditam em Jesus como o Messias. Jesus poderia ser o pastor deles, mas eles não quiseram. Então Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus viu ali um monte de ovelhas desgarradas, sem ter um pastor para ensinar para eles.
Jesus poderia ser o pastor deles e ensinar toda a palavra, toda a doutrina para a salvação. Mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram até o dia de hoje, porque para eles, meus irmãos, para Jesus vir a Israel, precisa de um sinal muito grande para que eles creiam que Jesus é o Messias. E este sinal pode ser o Elias, né? Como está escrito no livro do profeta Malaquias. Lá diz, né, que o Deus enviará o Elias antes do Messias, né? E aí eles esperam por este grande sinal. Mas Jesus falou para os discípulos que o Elias já veio. E Elias já veio, que é o João Batista. E aí, meus irmãos, eles não crêem. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Jesus aqui, ele pegou pesado pro lado dos judeus por causa dessa prática. Por causa dessa prática, meus irmãos, as pessoas iam ali até o sepulcro para ficar chorando os seus mortos, quando naquele sepulcro não tem mais nada ali. Só tem somente os ossos. Jesus diz: como escapareis do inferno? Disse Jesus. Glória a Deus, porque isso realmente é uma hipocrisia muito grande. A pessoa não cuida da pessoa quando está vivo. Agora, depois que a pessoa morre, que está lá somente os ossos, aí a pessoa vai lá chorar, é realmente uma hipocrisia muito grande. Glória a Deus. Fique com esse vídeo para sua meditação. Não esqueça de compartilhar, amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos, amém? Que Deus assim vos abençoe.